Graça e paz, irmãos. Deus abençoe abundantemente a todos em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ivan. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu com a minha esposa Tereza, a pastora Tereza Cunha, pastoreamos a igreja Koinonia, localizada na Rua Flor de Maio, número 385B, bairro da Paz. Nós somos uma igreja que cremos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve irá voltar para arrebatar a sua igreja. Nós cremos no arrebatamento da igreja, cremos nos dons espirituais, cremos piamente na visão da prosperidade bíblica, na prática dos 6 princípios de prosperidade, cremos que o crente é abençoado por Deus. E hoje nós estamos aqui para abordar o tema Derrotando o Primeiro Inimigo, um tema baseado na primeira experiência de Josué, uma experiência de batalha onde ele está no comando. É um tema que visa ensinar, relembrar sobre a nossa preparação estratégica para vencer inimigos naturais e inimigos espirituais que se apresentam diante de nós como obstáculos para a nossa bênção, para a chegada da nossa bênção. Nós andamos por fé, fidelidade e honra. Portanto, mantenha seus tributos em dia. Esse ato ele agrada a Deus e atrai as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Você pode depositar, se quiser, na conta da igreja, no Banco Itaú, agência 7250, conta de número 16488, dígito 1, Ministério Internacional Koinonia, tá? Você também pode entregar na própria igreja. Deus haverá de livrar sua casa da peste, em nome de Jesus Cristo, como cristão fiel que você é, nas expressões do tributo, dos tributos, fiel na conduta cristã. Muito bem, o nosso texto do dia é Romanos capítulo 8, versículo 37, que expressa: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Uma síntese do assunto todo é esta: em algum momento de nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Glórias ao Senhor. O texto bíblico está em Josué, capítulo 6, versículo 1 a 10. 1 a 10, tá bom? Então, vamos ler. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, sacerdote, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E os 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto os seguia. E armados iam adiante dos sacerdotes que estavam às buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite
no arraial. Aí está a expressão de Josué, capítulo 6, versículos 1 a 10. Muito bem, Israel tinha um projeto, estava executando um projeto de sua vida. Então, é uma boa reflexão inicial que a gente pode pegar e fazer nesse sentido, como objetivo. O objetivo de Israel era conquistar a terra prometida. Aí vem, qual é o seu objetivo, meu querido e amado irmão e irmã? Qual é o seu objetivo? Agora, segundo, é que existia um obstáculo natural, que era o Rio Jordão. Então, podemos fazer a mesma reflexão. Qual é o obstáculo que se apresenta, o obstáculo natural que se apresenta diante de nós? Terceiro, o inimigo estratégico, que era Jericó, era um inimigo fortemente protegido, né? E qual é o seu inimigo? Identifique qual é o seu inimigo. E o desafio do povo de Israel era ouvir a orientação de Josué, saber esperar o necessário e agir na hora certa. A introdução do nosso trabalho de hoje diz assim: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino sobre aqueles povos, né? Como diz, à vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara, conforme Gênesis 15:16, Deuteronômio capítulo 9, versículo 5 e também Deuteronômio 18, versículo 12, tá? Essas expressões, para ganhar tempo, eu não vou mencionar aqui para vocês. Agora, continuando, na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte de um grande exército. Tá? A Bíblia não relata, mas depois do encontro que Josué teve com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, que está mencionado lá em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, né? Josué, ele muito provavelmente ele deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Então, com esse encontro com Deus que ele teve, lá Josué 5, 13 a 15, está escrito assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu um dos nossos inimigos? Ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, colocou o seu rosto em terra, o adorou e disse: que diz meu senhor teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar que pisas é santo. E assim Josué fez. Esse relato, ele teve um encontro com Deus que preparou exatamente para esse momento que ele estava vivendo. Agora, para o inimigo ser derrotado, irmãos, nós precisamos utilizar também armas espirituais poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai, oriunda de resultados de oração. Algum servo de Deus, até ele tem boas intenções, tem boas ideias, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas, porque eles não estão em sintonia com a vontade do Senhor, ou com os exércitos do Senhor, ou com o Senhor dos exércitos, né? Tá certo? Então, Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés nessa experiência, pois toda a vitória vem do alto, vem do Senhor. Glória a Deus para sempre. Primeiro ponto que a gente vai verificar aqui, a primeira batalha dos hebreus na terra prometida, nós temos aí pelo menos três pontos. O primeiro é este aqui: Jericó era uma cidade forte. Jericó, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a cidade-estado de Jericó, ela tinha uma área de cerca de 32 quilômetros, né? E seus muros, eles tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Brinca aí, meu irmão. Quando Moisés subiu ao monte de Nebo, lá em Deuteronômio 34, versículo 1, localizado na Transjordânia, de fronte a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida,
ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia que deveria ser conquistada pelos hebreus. Tá? Então, era preciso muitos esforços, muitas lutas para conquistar a terra prometida, mas Deus estava com seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. Quem tem Deus, tudo posso naquele que me fortalece. A fortaleza de Jericó e os seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Os espias se atemorizaram, e esses espias eles voltaram a atemorizar os próprios hebreus, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes eram muito grandes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A realidade era essa, que Jericó era uma cidade forte. O segundo ponto que nós podemos pegar e ver aqui é o rei de Jericó, ele não estava brincando como o inimigo também não está brincando. Nós podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó, que o desejo de Jericó era destruir os espias, tá? Era destruir os hebreus, tá? No texto de Josué, lá no capítulo 2, versículo 16 a 22, tá? Os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores, que no hebraico é Hadap, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Então a coisa não era brincadeira, não. Nós vemos também que Raabe fez os espias descerem. Raabe foi uma prostituta utilizada para esconder os espias, mas no processo operacional dela, ela fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente, era uma questão de vida ou morte. Tá? O inimigo não brinca, o inimigo de nossas almas não brinca, Nós também temos um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar, destruir. Todavia, irmãos, levante a sua mão aí e dê glória a Deus. Todavia, nós temos ao nosso lado o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Cristo Jesus está ao nosso lado. Ele veio ao mundo para destruir as obras e as intenções do diabo. Glória a Deus para sempre. Então, nas batalhas da vida, não fique triste não fique desanimado, acuado, pois você não está sozinho, seu abençoado, tá? Bota para quebrar, levanta essa cabeça e vamos lutar, em nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto, o primeiro foi Jericó, era uma cidade forte. O segundo, o rei de Jericó não estava brincando. E o terceiro, agora, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. A cidade só cairia com a ajuda de Deus. E ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles, ou seja, só são destruídos com a intervenção de Deus. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre está fomentando forças espirituais da maldade contra os servos de Deus. Tá? Tenha cuidado com isso. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu é imprescindível para o crente. Então pense nisso aí, abençoado. Pense. Se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com ele? Por que o exército hebreu precisou lutar? Uma rápida reflexão. E a resposta é essa. A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, tá? O qual sempre se revela de um modo especial nos momentos difíceis da nossa vida. Precisamos ter essa experiência. Vamos ao segundo ponto. Saímos do primeiro ponto, a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Agora vamos trabalhar aqui a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro,
tá? Foi o corte dos suprimentos do inimigo e a manutenção do ânimo da tropa, tá? Tá no trecho que nós lemos, no capítulo 6 de Josué, versículos 1 e 2. Então, vamos lá. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém pode entrar ou sair de lá, tá? Nada ou ninguém. Versículo 1 está dito isso. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam-se. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo: cortar a fonte que o fortalece. Cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos, sabe que nós somos pó, então, por isso, o Altíssimo sempre estimula seus servos através das suas promessas. Ele sempre faz as suas promessas, tá? E ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha-lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. No início do livro de Josué, o Senhor reiterou, tá? Reiterou o apoio a Josué e a seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como o tinha feito em outras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos, né? Agora, o Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir: aleluia, a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Você que está aí na sua casa, no seu culto doméstico, em nome de Jesus Cristo, a vitória virá em nome de Jesus Cristo. Repreendemos a ação do inimigo dentro da sua casa e o Senhor haverá de levantar a bandeira da vitória dentro do teu lar, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Segundo ponto, tem homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou, ela foi simples, né? Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzidas não pelos coatitas, o que era de regra, mas pelos sacerdotes, porque no fim, a retaguarda, né? Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram a cidade por 7 vezes. Então, há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus, aquelas cenas que deixaram apreensivos, certamente, os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Não se sabe, mas teve o seu valor e teve o seu objetivo. A terceira ponto é a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. Agora, 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, né? Pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias poderiam ter sido vistos como uma eternidade. Só que, irmãos, Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu pela voz de Josué. Era a prova, meu filho, é prova, misericórdias, ou seja, eles experimentaram um alto nível de bênção se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Eles experimentariam um alto nível de bênção se pudesse demonstrar um alto grau de fidelidade, ou seja, características não presentes na geração anterior que morreu no deserto, tá? Terceiro ponto,
tá? Nesse que nós terminamos, nós verificamos, né, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, que primeiro foi o corte dos suprimentos do inimigo e a manutenção do ânimo da tropa, né? Segundo, foi a estratégia de homens armados à frente dos sacerdotes. E o terceiro, a questão de praticar paciência na espera de um milagre. Vamos agora ao nosso terceiro ponto. Deus se mostra forte para com os que nele confiam. Dê glória a Deus aí, tá bom? Vamos tratar agora um momento de fé. Um momento de fé. Glória a Deus, tá? Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia que eu vos diga gritai, tá? Então, o povo precisava esperar uma ordem do comando, uma ordem de comando do líder na hora certa. Todos estavam, né? Todos gritariam de uma só vez. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar. Pouco producente sobre um sol causticante. O sol não era fácil, mas eles precisavam aguardar a voz de comando do seu líder. Tá? Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade também aos idólatras de Jericó, para que se arrependessem, tá? E tivessem uma última chance, e eles a perderam, não se arrependeram. Segundo ponto, caem os muros de Jericó, ou seja, depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente. Depois da ordem de Josué, o povo gritou, e como resultado os muros caíram abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, tá? E tomaram a cidade. Louvado seja Deus para sempre. Eita Jesus, glória a Deus, tá? Um ponto rápido aqui é que em estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantes, largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade de Bronze eram insuficientes para destruí-las, né? Então acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra de engenharia humana, e talvez nunca descobriram quais foram os mecanismos de Deus, que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. Louvado seja Deus para sempre. Terceiro ponto, Jericó é destruída, mas Raabe é salva, tá? A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó, e os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecado, devassidão, deveria ser riscada do mapa, até como foi Sodoma e Gomorra. Deveria ser riscada do mapa juntamente com a sua cultura demoníaca e mundana, tá? Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Raabe, diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida pelo próprio apóstolo Paulo séculos depois, na expressão: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus para sempre. Nós queremos essa bênção em nossa casa, sim ou não, irmãos? Queremos que isso se cumpra dentro da nossa casa, essa expressão maravilhosa. Toda a nossa família tenha um encontro com Deus, sejam salvos em Cristo Jesus. Agora Israel, continuando, né? Raabe, ela foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Glória a Deus. Muito bem. Continuando agora, Israel teria pela frente a cidade de Ai, para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda, rumo às cidades, estados, reinos localizados no sul de Canaã,
quando enfrentaria a coligação dos amorreus. E por fim, a terceira empreitada com guerras a serem travadas contra as confederações do norte. Glória a Deus para sempre. Agora, irmãos, por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador? Qual? A fé. A fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. A fé. Então, alimente-se e treine o seu espírito todos os dias. Exercite, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, exercite-se espiritualmente todo dia. Se você se alimenta e treina mais o seu espírito do que a sua natureza pecaminosa, a natureza espiritual ela vence o mal. Se a natureza pecaminosa é a mais alimentada, então ela vence. Se você não reserva sempre um tempo do seu dia para orar, meditar na palavra de Deus e adorar o Senhor, você nunca vencerá essa luta interna. Não importa quanto tempo você tem de crente, quanto conhecimento bíblico você já tem, você precisa todos os dias buscar a Deus. Olha o enfrentamento que nós estamos tendo hoje, tá? Nós, os homens, por exemplo, temos que ser sacerdotes de nossos lares. Nosso lar é nossa igreja, eu preciso pegar e cuidar da minha igreja. Então, pegue, identifique em sua vida tudo aquilo que naturalmente pode fomentar a sua velha natureza. Eu coloquei aí esse trabalho que nós já fizemos em alguns dos nossos eventos, tá? Então, nós temos aí essa parte aqui do tronco. Deixa eu melhorar aqui a minha visão, por favor, para mim pegar e orientar você. Um minutinho? Tá aqui. A parte do tronco, né? Diz assim: tronco, escreva os conhecimentos e técnicas que precisa adquirir para desenvolver novos pontos fortes, tá? Então, você identifica em sua vida tudo aquilo que naturalmente pode fomentar a sua natureza local, pessoa, certo? E trabalhe para que essa fraqueza ela desapareça, não alimente essa fraqueza, que ela se torna um ponto forte e pode levar todo o seu projeto de vida para baixo. Tenha cuidado. Feita a identificação, afaste-se de tudo de sua vida, deixe de ler, assistir o que alimenta a sua carne. Afaste-se do que te leva ao pecado abençoado. Deixe de conversar com pessoas que falam de coisas que esfriam a tua fé. Nesse caso, fugir é vencer. Nesse caso, fugir é vencer em vez de sinal de covardia, abençoado. E se em meio à luta contra o pecado, eventualmente houve um momento de fraqueza, um deslize, né? Houve aí uma bestalhação, não desista, peça perdão de Deus, arrependa-se, veja onde você caiu, afaste do que levou ao pecado e busque renovação em Deus para prosseguir. A diferença do homem espiritual para o carnal é que o primeiro pode até errar em um momento fortuito de fraqueza, enquanto o segundo, ele vive na prática do pecado. Cuidado, em nome de Jesus Cristo. Vamos concluir nosso trabalho de hoje. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo a sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a ver de Ai, garantindo com isso o livre acesso à terra prometida. Glória a Deus para sempre. Glória a Deus para sempre. Calma, fica aí. Não desliga não. Vamos orar. Tenha paciência. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Parem um pouquinho, tá? Feche seus olhos, põe as suas mãos no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dar inteligência estratégica para vencer os obstáculos naturais e os obstáculos espirituais da nossa vida. Nos levam no caminho da prosperidade espiritual, da prosperidade material, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos livra do pecado, nos livra, Senhor Jesus, daquilo que pode acabar com a nossa fé, em nome de Jesus Cristo.
Abençoa todos os lares, Senhor Jesus, da Igreja Coinonia, todos os irmãos que estão participando aqui. Tu sabes e conhece a dificuldade que cada um está passando. Dá vitória em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos.